eu queria começar de começo, Então tá? vamos lá. Eu nasci em Budapeste, na Hungria. Budapeste é uma cidade só, né? Porque eu fui pra lá, tem Buda e Peste, Sim, mas tem o Danúbio no tem o meio. Danúbio no meio. Então, onde tem as igrejas, onde tem o castelo do rei, Sei, é em Buda. Buda. Tá, é a Aquele é parte mais Buda, elevada, né? sim. Tá, Aquele era da granfinagem, etc. Os sefaradims moravam lá, entendi. judeu rico. E era diferente, Tá. completamente a construção e tudo, você viu. Vi. Lá não tem os prédios, É, etc. não, lá é maravilhoso. E eu vi uma animação que fizeram depois da guerra que foi tudo, quase tudo destruído. A cidade foi Sim, foi dizimada. muito destruído. É. Eu voltei. Bom, eu saí da Hungria em 56, quando tinha a revolução contra o governo comunista. Soviético. Sim, Tá. porque os russos invadiram a Hungria caçando os alemãos. Sei. Ganharam a guerra, mas esqueceram voltar para casa. Ah, ficaram lá. Ficaram lá, viviam muito bem, sabe? Tá. E foi assim uns 11... Saíram de uma dominação para outra, né? Exatamente. Que nem Polônia. Polônia também, os caras saiu um, ficou outro, eles. Foi horrível. Horrível, né? Toda ditadura é horrível. Com certeza. Contra a natureza do homem. Eu odeio ditadores. Quais, seja Qualquer um. qualquer um, se é de esquerda, direita, qualquer regime. É. Qualquer um ditador eu odeio. E já sofri muito, porque em 42 levaram meu pai de 38 anos para a Rússia. Contra os russos, os alemães levaram, certo? Sim. E lá chegaram na hora quando os russos começaram a reagir e não perder, no lugar onde tem um rio Don. Dom? Conhece? Don, D-O-N. Da Ucrânia. Tá, Perto do Bug. tá. Bug Chegaram lá e lá que começaram a reagir os russos e todos morreram, perderam. Caramba. Não sobrou nem general, nem nada, nem dos húngaros. Agora, o russo tratou muito mal os judeus, porque devia saber que são obrigados a ir na guerra, mas se prenderam, pegaram como que chama? Na guerra. Reféns. Como reféns? Reféns? Prisioneiros? Sim, prisioneiro. Tá. Também mandaram como todos os prisioneiros. O judeu não foi por querer. Foi mandado, obrigado a ir. Ah, tá. Certo? Certo. Levaram para a Sibéria e tudo mais. Caramba. Não tinha outro tratamento. Entendi. Veio o aviso anos depois, que ele faleceu no começo de ano 43. Então, graças a Deus, não sofreu muito. Mas 38 anos, completamente saudável. 38 anos só. Sou filha única. E eu com minha mãe sobrevivemos escondidos. Tem uma... Vocês moravam onde em Budapeste? Que região? perto do Liget. Aquele lugar que nem Ibirapuera. Sei. Último tempo. Sei. Mas durante a guerra, Andrassut, você viu? Uma avenida Sim, comprida rodei que vai tudo do por lá. Danúbio até a Praça dos Heróis, Sei, certo? certo. É uma travessa dessa avenida que morávamos. E perto dali, 2 quadras, tinha você deve ter visto, a Casa do Terror. Sim. Onde todos os governos matavam e maltrataram os opositores. Certo. De lá, um homem viu minha mãe uma vez com uma estrela, outra vez sem a estrela na rua, e foi falar com ele, um nazista. Sei. Como eu reparo em Que você... era obrigada a usar estrela. Como eu reparo em você, outro também pode reparar, você vai morrer. Eu posso ajudar. Eu tenho uma filha, não tenho dinheiro, a minha mãe saiu com isso. Aí o homem, outra vez, algum tempo depois, avisou a minha mãe
que, olha, daqui 3 dias, todas as mulheres com os filhos têm que ir para um campo de futebol. Por quê? Porque recolheram as mulheres e as crianças e mandaram para Auschwitz. Ah, tá. Caramba, na Polônia. É. E aí a minha mãe fomos com esse homem, ele tirou-nos do prédio onde a gente morava Tá. e à noite levou-nos fora da cidade, Para não ir para esse campo. para nos salvar. Sim. E lá tinha uma amiga dele que aceitou a gente, uma pessoa simples, trabalhadora, sem dinheiro, mas com muita boa vontade e com um coração grande. Imagina, porque ela tava correndo risco também, né? De ser descoberta. Se fosse descoberta. Se fosse descoberta, matavam É. ela. O que fazia? Era 2 casas geminadas, Geminadas. e a gente não podia usar nem o banheiro durante o dia que ela foi trabalhar, para o vizinho descobrir que alguém está na cama, na casa. Como que fazia? Tinha balde, Caramba. que cuidada depois, à noite, esvaziava lá no fundo Entendi. do terreno. Tinha um banheiro, aquele que nem usam ainda, de madeira, etc. Ela tá. despejava lá. Entendi. E assim a gente morava lá, na casa dela, Sem fazer barulho nenhum. sem fazer barulho, 8 anos de idade, eu. Caramba. E Morrendo de medo que a qualquer momento poderia aparecer Imagina. alguém lá. imagina, Deus me livre. e não podíamos sair, ninguém podia saber que estamos lá. Quando tinha bombardeio, aí sempre vinha aviso, sabe, pelo rádio. Então tinha um homem responsável pelas casas da rua, e ele tinha que ir casa por casa para ver se as janelas estão abertas, para a bomba não quebrar, as portas, tudo aberto. A gente tinha que se enfiar baixo da cama, Então tinha bombardeio, vocês já sabiam que podia entrar um cara a É. qualquer momento para. e ele não ficou sabendo e a gente não podia descer no bunker, Por quê? Ah, porque você não ia para não descobrir. saber que estamos lá. Sei. Então, se tivesse bombardeio e atingisse a casa, vocês morriam. Sim, Caramba. Basicamente isso. e assim que vivemos meses e meses. Mas que sorte que vocês tiveram dessa pessoa que salvou vocês, que levou É. até essa casa. E uma amiga, um colega antiga da minha mãe, trazia comida para nós de Budapeste. Porque esse é o lado de Buda, mas é longe, sabe? Entendi. Um lugar de veraneio. E aquele tipo de monumento, né? Que eu até comentei antes Os de começar o sapatos. programa. É dos sapatos que tem Isso na é mais beira do rio. recente, isso é mais recente. Por que aquele lugar foi feito esse monumento? O que aconteceu lá? Porque lá que, como estava atrasado muito a matança dos judeus, porque em outro lugar começou 39, 40, em Budapeste, Hungria começou 44, então estava muito atrasado os números. Entendi. Do interior, que todo mundo conhecia todo mundo, era mais fácil deportar as pessoas, Entendi. mas Budapeste era mais difícil. Então lá onde tem esses sapatos, os Eles judeus tiravam levavam os as sapatos. pessoas fazendo fila, como os sapatos estão lá, Sei. e atiravam Pra cair no rio? para cair no rio. E os corpos serem levados? Sim, Caramba. porque o rio lá em Budapeste é muito forte. Ah, é? A correnteza? Sim, porque lá tinha sempre inundação, Entendi. então fizeram aquele Barragem. um cimento bem alto. Sei. É verdade. Você podia Eu vi, reparar. é. E minha cunhada estava lá na fila. E esse homem que mencionei antes, o sueco, foi lá e levou todos embora, Wallenberg. o Wallenberg. Caramba. E uma vez salvou a minha cunhada lá e outra vez ela estava na rua 1 hora que não devia andar. Era colocado qual horário que nós podemos sair na rua como estrela. Mas vocês estavam escondidos na casa, vocês não podiam sair na Sim, rua. mas antes de esconder, Ah, a tá, gente tá. já andava. Entendi. E ela estava na rua, foi presa
e o Wallenberg tirou ela e outras pessoas. Tinha uma senhora de idade. Qual foi o nome da pessoa que salvou vocês? Wallenberg, Wallenberg. sueço, Mas- diplomata suíço. Mas esse sobrenome não é judeu também? Não, Wallenberg? não. Ele era como se fosse um príncipe. Tinha Ah, tá. o pai tinha fábricas na Suécia. Homem bem sucedido, diplomata. O pai era muito rico, que ele estudou diplomacia na E no ele Escola de se Zurich. dedicou à vida, esse homem jovem, era jovem, para salvar. Porque tinha, graças a Deus, muitas pessoas boas que Graças a salvaram Deus. as vidas. Porque tinha em Budapeste casa que pertencia à Espanha, outro Suécia, Suíça, sabe, vários países compraram prédios e colocaram lá judeus. Esconderam o judeu. Chama Justo entre as Nações. Justo. Justos das Nações. Lá no Vad Hashem. Justos da nação. É isso? Justo? Yad Hashem. Não, Isso, tem isso. um museu muito grande Onde? sobre o Holocausto em Jerusalém, Ah, tá. que você tem que visitar. Eu sou louco para ir para Jerusalém, já pedi aqui, quero ir logo. É maravilhoso essa Já me prometeram aqui, né? O Rodrigo Silva, o Rabino, eu quero ir em alguma excursão com Olha, eles. não falo hebraico, mas te acompanho, tá? Poxa, eu quero ir. Mas vocês já foram? Leva-a. Eu já fui várias É, vezes. eu quero ir. Minha mãe já foi também. Ela falou Tem que é- parentes lá. E lá esse museu é o Museu do Holocausto. O Holocausto. Eu vi um museu desse na Polônia também. Muitos, mundo inteiro. Tem, né? Aqui Na em São Paulo, Romênia. no Bom Retiro, tem Tem? Tem, Museu na Judaico. Rua, Da Graça. Rua Graça, Da é uma Graça, na sinagoga. esquina com Rua, Ah, é? Rua É. dos Santos. E deixa eu perguntar, vocês chegaram aí em algum... Por exemplo, em Auschwitz eu fui na Polônia. Vocês foram? em Eu não algum- fui. Deve ser Todos pesado, meus né? filhos e netos foram lá. Mas para vocês deve ser uma coisa que eu acho que vocês não Meu conseguem, neto né? também foi com a escola. Sabe uma coisa que eu percebi lá? Vocês não foram, mas vocês Não. comentaram contigo. Na entrada tem a foto de todos os judeus quando eles chegavam e tiravam uma foto. E eles estão alegres nas fotos. Você não vê ninguém tenso. Eu acho que eles não Porque sabiam. não sabia. Eles não tinham ideia do que ia acontecer lá, né? Porque eu imaginava que ia ter todo mundo Está assim. escrito que o trabalho Liberta. Liberta. Arbeit macht frei. Em letras garrafais de ferro, trabalho liberta. Até ainda Farsa, está lá. De farsa ferro. grotesca. A quem? Ainda está lá. Ainda tá lá, né? Existe E tudo. você vê eles novinhos, assim, com aquelas caras boas ainda, que não sabia o que vinha pela frente, Imagina né? que a primeira coisa era cortar cabelo das pessoas. Higiene também, né? Sim, sim, sim. Agora, para Raspa- uma mulher fazer careca, É. Já é uma. perde a- a feminidade, A identidade, é. não é? É. Agora, minha tia tinha aqui aquele número que carimbavam, queimavam, sabe? Queimavam É, como gado. isso. Cara. A sangue frio. E eu vi lá, pelo menos explicavam os guias lá, que começavam com camas, depois era tanta gente que não tinha mais cama, era no chão, era feno, sei lá. Aí depois já não tinha mais. Cada vez iam apertando mais, ia chegando mais gente, né? Sim. E aquele frio, né? Um frio absurdo. Deixavam as pessoas do lado de fora para morrerem, né? Quando alguém fazia alguma coisa errada, enquanto alguém não dedurasse, eles matavam todo mundo. Falou que era um clima. Eu não sei como ele saiu da Romênia. Eu saí fugindo da Hungria, porque não tinha passaporte, só para quem estava no Partido Comunista. Entendi. Eu tinha 20 anos. Imagina a força da minha mãe, que me criou sozinha, filha única, Nossa. me pagou um homem para me levar junto com um grupo pela Coiote. um Tipo coiote, pela fronteira, Para ir para Áustria. Para fugir. E ela não foi com você? Não, Por quê? porque tinha o pai muito idoso. Ah, tá. Depois ela veio atrás com toda a minha família, porque me perderam. Como assim O perderam? meu grupo, a gente tinha que andar horas até chegar à fronteira. Sei. Tinha um bebê no grupo que começou a chorar. E... E esse onde não tem planta, não tem árvore, não tem casa, É, o som vai muito longe. claro. De repente, a gente reparou que da nossa frente, caminhões estão vindo dos dois lados, Caramba. fechando A passagem. a passagem.
Aí o coiote me pegou na mão, você está sozinha, jovem, vamos correr. E deixou o grupo pra trás. 4 pessoas passamos a fronteira, o resto foi preso. Meu Deus, que desespero. É cortina de ferro, chama. Cortina de ferro. Cortina de de ferro. A gente estava atrás da cortina de ferro. Entendi. Poxa, que memória, hein? É. Melhor que a do Mandíbula. Que os soviéticos, União Soviética, não deixou ninguém sair de lá da Rússia, da União Soviética. Até 1980, com a abertura, Glasnost chama em russo, a abertura política, No Gorbachev, né? desmembramento de todo o Império Soviético. Eu lembro. Todo o país ganhou independência, abertura. E a pressão dos americanos fizeram com que boicotaram, não ajudaram a União Soviética, eles se encontraram na completa miséria. Com a pressão do mundo inteiro Ricardo. ocidental, eles foram obrigados a abertura das Claro. portões. E os judeus, 2 milhões de judeus russos vieram para Israel. Ah, é? A Na partir daí. abertura. 2 milhões? 2 milhões e meio, então, tudo no Israel está em russo, hebraico e árabe. Que maravilha. Hebraico e russo. Tudo está escrito em russo. Mas, Judite, você atravessou então para a fronteira para a Áustria e aí foi para que cidade? E como sua mãe te achou depois? Lá, os austríacos receberam a Salzburg. gente com... Salzburg. Lugar, Salzburg. Eu passei Ah, lá. isso Passei foi em longe. Salzburg. Que Salzburg coisa é na fronteira. linda. É. Não, Salzburgo não é fronteira. Não é perto da Da Itália. da Itália, não é? Sim, mas a Hungria não é lá. Aqui. Ah, Hungria mais para. É, tá certo, tá certo. A senhora foi para Salzburg. Não fui para Depois eu fui para Salzburgo. Pra onde Para foi? Linz. Fui para Salzburg. Eu fui para Salzburgo. Tá bom. Não, mas primeiro foi para onde? Acho que chama Eisenstadt, um lugar pequeno. Onde Montanhoso lá ou não? Sim, Montanha. eles estavam preparados, com camas, comida, com tudo, Sei. tudo. O Joint, organização americana, judaica, ajudou muitos refugiados judeus, dava acampamento, dava alojamento, camas, mesa, comida. Nessa época? O Joint, chama. Joint. Lá na Áustria. Na Áustria? Pô. Foi o Joint, foi essa organização que pagou para a nossa passagem para o Brasil. Ah, é? Mas demoramos 5, 6 meses. Mas. Da Áustria para... E aí, então, como que sua mãe conseguiu te chamar? Porque não tinha Ah, internet, não tinha nada. não, Como não. Como que Aí- achava? Aí eu fui do Eisenstadt, levado de trem para Linz, que Tá. fica perto de Salzburg, Conheço. lá no outro lado do mundo. Sei. E lá era costume que cada semana davam dinheiro para alguma coisa necessária para comprar. Pra viver. O Joint, Tá. os Isso americanos. foi o acampamento, não sei quem. Americanos. Para todo mundo deu. Tá. E com esse dinheiro eu comprei envelope, papel, selo e mandei para uma tia da minha mãe que morava em Viena. Em Viena? Tá. E ela veio me buscar. Enquanto isso, a minha mãe agitou em Budapeste e a irmã com toda a família ajuntou e vieram para a Áustria. Tá. Mas te encontraram na Áustria ou em Viena? Não, essa tia da mamãe me levou para lá onde eles estavam. Que era em Viena ou na Áustria mesmo? Perto da Viena. Tá. Lá que eu conheci o Rabino Friedlander. Ah, isso que ano? Que ano a gente tá falando? 3 de dezembro de 56 que eu fugi. Tá, Isso foi em janeiro, tá. certo? Aí, junto com toda a família, era minha mãe, a irmã com 4 pessoas, mais um tio e mais uma prima. Éramos 7, 8. Fomos para Viena, porque lá tinha a tia da mamãe, o marido era juiz de Viena, um austríaco. Sei. E fomos para Viena e não sei como meu tio, minha tia entrou em contato com eles. Veio a cunhada nos buscar, não sei aonde, e nos levou para a prisão.
Pra Prisão. prisão? Porque aquela hora já não tinha polícia Ah, aberta para fazer a documentação Sei. que chegamos para Viena. entendi. Ilegais. Então passamos uma noite Na prisão. na prisão. Caramba. Imagina o sentimento. É. E lá tinha um desgraçado antissemita, rapaz, que era o guarda nosso. Sei, que cuidavam de você. É. Trabalhava para Sim. Viena, não sabíamos quem era ele, né? Sei. E a noite inteira ameaçou eu e a moça. Eu tinha 20, outra 19, que vai fazer mal pra gente. Imagina a Ah, nossa é? noite. Caramba, ficaram a noite inteira no terror. E cuidando uma a outra, porque cada cela E tínhamos. ele é armado, claro, né? Então Que não foi desespero. fácil a minha Que vida. desespero, meu Deus. História. Sai de um mal, vai para outro mal, é fugindo de um para outro, E né? sabe, os russos, como muitos anos, talvez eu não devia tocar nesse assunto. Eu sou uma senhora de idade. Os russos, muitos anos, já estavam em guerra. Sem namoro, sem mulher, sem É. etc. Então, para eles, não tinha diferença se uma criança de 8 anos ou 80 anos. Meu Deus, que barbaridade. Era um terror na Hungria. Eles estupravam todo mundo. Estuprava. Era um terror. Meu Deus. Bebiam. Bebiam vodka e, para não ficarem tão tonto, comiam pepino cru. Pepino cru. Sim. Caramba. O primeiro russo que eu vi era ucraniano. A Hungria tem fronteira com a Ucrânia. É. E isso foi ainda em dezembro, porque Budapeste foi libertado em janeiro ou fevereiro De de 45. 45, tá. Isso foi dezembro de 44. Um homem num cavalo, uniforme diferente do que a gente conhecia, andava sossegadamente pela rua. Um homem. Era um ucraniano. Ah, é? Meu Deus. A gente tinha alegria e outro lado é susto, né? É? Você não sabia o que poderia acontecer. Eles eram muito brutos, sabe? Pareciam não gente. Entendi.